a Deus. No domingo passado, quando eu vi a nossa irmãzinha Ruth contando o testemunho dela, ela falou de um versículo que ficou muito tempo na sua mente, enquanto ela orava a Deus para que seu milagre acontecesse, o milagre do seu filho. E ela falou muito do versículo que falava que o Senhor reinava na vida dela, e que o Senhor era grande, e que o Senhor era exaltado. Mesmo quando as notícias eram ruins, ela não deixava de exaltar e adorar o nome do Senhor. E nós vamos cantar essa canção, louvando e adorando o nosso Deus, porque Ele realmente é um Deus grande de milagres. Vamos dizer que reina o Senhor, e que tremam todos os povos, e sabe que Ele é o Deus. Amém? Que Ele nunca falha em suas promessas. Senhor, que todos os povos tremam, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. E todos devem tremer mesmo diante do Senhor. Que não vai acontecer agora, mas vai acontecer na volta do Senhor. Porque todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. Amém? E nós vamos continuar adorando, dizendo que digno é o Senhor de receber toda a honra e todo o louvor. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro.
cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, quem foi morto, santo, santo ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga que ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ele é maravilhoso, maravilhoso, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoraremos, Senhor. Para sempre te adoraremos, Pai. Glória a Deus, aleluia. Com a mesma alegria, traga sua oferta, traga seu dízimo.
conta as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Amém? Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, assiste ao teu brilhar, é pesada a cruz que tens de suportar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, vai gerar surpresa quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, vai gerar surpresa quanto Deus já fez. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão gostoso na tua presença, de poder adorar o teu nome, bem dizer, Senhor Deus, o teu nome. Obrigado por tudo, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Você quer receber o recado do Senhor? Então, ora agora, Senhor, fala comigo, né? Não pede para falar para o seu vizinho, não. Não pede para falar para aquela pessoa que você acha que deve. Fala, não, fala comigo. Eu quero ser alimentado pelo Senhor, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui louvando e adorando o Teu nome. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nesta hora, Deus querido, eu te peço em nome de Jesus, toma, Senhor, a vida do nosso presbítero Wendel, que ele possa ser boca de Deus nessa noite, que ele venha falar conosco, Deus querido. Nós queremos ouvir o teu recado e sair daqui cheios da tua graça, para poder honrar o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória. Oi, glória a Deus. Oi. Tá meio baixinho aí o microfone? Oi, som. Ei. Tá saindo. Aí sim. Então quer dizer que vocês me deixaram cantar o tempo todo com ele desse jeito, né? Parabéns. Tá me devendo. Parabéns. Graça e paz, irmãos. Quantos estavam aqui na última vez que eu compartilhei a palavra com os irmãos? Vocês lembram, né, que a gente falou sobre Mateus capítulo 7?
Então, vocês lembram que no início eu falei assim, irmãos, eu preparei uma palavra, mas Deus não me permitiu falar a palavra que eu tinha preparado. Me mandou dar outra palavra. Hoje Deus me permitiu dar a palavra que eu tinha preparado aquele dia. Né? Então, irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 25 nós vamos ler. Antes, eu quero contextualizar os irmãos, que nós não vamos ler o texto todo, porque o legal seria se a gente lesse o capítulo 17 todo, mas é um capítulo muito longo, a leitura fica um pouco longa, então os irmãos podem ler em casa depois, tá? Prestando atenção nos detalhes, né? Porque Bíblia é detalhe, viu, irmão? Entender texto bíblico, você tem que prestar atenção em detalhes. Talvez uma palavra, um ponto, uma vírgula ali muda totalmente a forma da gente estar interpretando o texto. Então, só para contextualizar, isso aqui conta a história de quando o povo de Israel entrou em guerra com o povo da Filístia, chamados filisteus. E esses filisteus eram um povo muito numeroso, um povo muito poderoso, e eles ainda tinham uma coisa no meio do exército deles, chamado Golias. Golias era um gigante. Para quem não sabe, ele tinha mais ou menos uns 2,70 metros de altura, ou mais um pouquinho, perto de 3 metros de altura. Então era um cara bem grande, né? E aí os irmãos sabem que toda aquela história que ele saía ali diante do... A primeira proposta foi o seguinte, ó, vamos fazer uma coisa, o exército de Israel. Se vocês escolhem um guerreiro entre vocês, né, esse guerreiro de vocês vai lutar comigo. Quem vencer, fica escravo do outro. Não precisa que um exército mate o outro, não precisa derramar sangue à toa. Vamos fazer esse trato. E o povo de Israel, todo mundo com medo dele, porque ele era grande pra caramba, né? E aí vocês sabem que Davi foi lá, né, levar uma comida para os irmãos dele, que estavam lá no exército de Israel, lutando na guerra. O pai dele mandou ele ir. Mandou levar uns queijos lá para o comandante da unidade dos irmãos dele. E ele escuta, ele vê, em primeiro lugar, ele vê aquele gigante afrontando o exército de Israel. E ele escuta alguns soldados comentando alguma coisa ali, que está aqui no versículo 25 em diante. Presta atenção. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam apavorados, esse é o 24, perdão. E diziam, viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar e lhe dará sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele, qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo, essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse, por que vieste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do seu coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu, o que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não deixes que ninguém te desanime por causa dele. Servo lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, tu não poderás lutar contra este filisteu, pois ainda é moço, e ele é guerreiro experiente desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho,
Eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava. E aproximou-se do filisteu com a funda na mão. O filisteu também vinha aproximando-se de Davi, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo, de boa aparência, o filisteu o desprezou. E disse a Davi: por acaso sou algum cachorro para que venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: venha atacar-me, e entrarei e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu te ferirei e cortarei tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Quando o filisteu se levantou, 47, e para que todos aqui se ajuntaram, saiba que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e se aproximou para defrontar com Davi, este foi correndo para o combate, para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou a mão no alforje. Abaixa um pouquinho o microfone aí, que está dando uma microfoniazinha. Colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o e matando-o. E Davi não levantou sequer uma espada na mão. Davi então correu, colocou os pés sobre os filisteus, tomou-lhe a espada e, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe a cabeça com ela. Quando viram que o seu guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Então os soldados de Israel e de Judá levantaram-se gritando e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. E os filisteus feridos caíram pelo caminho de Saraim até Gate, até Ecrom. Então os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam seus acampamentos. Até aí, né? Depois, se você quiser ver a conclusão, né, que aí Davi toma a cabeça do gigante e leva a cabeça dele para Saul. E Saul cumpre a promessa que tinha feito a Davi, dá a filha dele, Mical, como esposa em casamento, e isenta a casa de Jessé, que era pai de Davi, de todos os impostos de Israel. Mas, irmãos, nesse texto que nós lemos, nesse pequeno fragmento de texto, há 6 coisas que nós podemos aprender com Davi. 6 coisinhas, para que nós tenhamos vitória diante dos gigantes. Então, se você quiser anotar o tema dessa palavra, 6 lições que podemos aprender com Davi. Primeira coisa, já vou partir logo para a primeira lição. A primeira lição que nós podemos aprender com Davi está escrita aí no versículo 26, quando ele
pergunta aos soldados que se achavam perto dele: qual será a recompensa para quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos aprender com Davi é que recompensa não é pecado. Você querer aquilo que te foi prometido não é pecado. Você querer uma recompensa não é pecado. Nós, às vezes, alegamos que fazemos as coisas por amor, mas uma coisa eu te digo, meu irmão, lá no fundo nós queremos uma recompensa, sim. Nós amamos, mas é bom quando se tem uma recompensa. Nós devemos recompensar as pessoas por aquilo que elas fazem de bom para nós. Não é pecado você elogiar uma pessoa. Não é pecado você pagar o que é devido a uma pessoa. Se você contrata uma pessoa para fazer um serviço para você, para fazer alguma coisa para você, e combina com ele um valor, nada é mais justo do que você pagar aquele valor que foi combinado. Porque a pessoa está indo fazer o serviço, talvez ela te ame muito, mas por causa da recompensa. Quantos aqui querem ter recompensas de Deus? Eu quero, irmão. Eu amo o Senhor de coração. Faço a obra dele de coração. Mas, irmãos, você imagina o dia que nós chegarmos diante dele e dizer: servo bom e fiel, entre para o descanso do seu Senhor. Isso vai ser uma coisa, irmãos, que eu não imagino, é inimaginável. Não tem como nós imaginarmos uma situação dessa diante de Deus, Ele nos chamando para o descanso do Senhor. Você sabe que descanso na Bíblia não tem nada a ver com você deitar no sofá e assistir televisão, né? Descanso na Bíblia significa, na grande maioria dos textos, quando citam descansos, os textos querem dizer: desfrute daquilo. Você acha que Deus, quando fez o homem no sexto dia, no sétimo dia, fala que Deus descansou? Você acha que Deus falou: ai, estou cansado demais, eu fiz o mundo, fiz tudo, fiz o homem, agora eu acho que eu vou deitar na minha rede e descansar um pouco? Você acha que foi nesse sentido, irmãos, que a Bíblia diz que Deus descansou? Não foi. A Bíblia diz que Deus descansou, querendo dizer o quê? Agora eu posso desfrutar das coisas que criei. Tanto isso é verdade, que você pode ler mais para frente um pouquinho da criação, que fala que Deus, todos os dias, na viração do dia, vinha ter comunhão com o homem. O desfrute de Deus era poder ter aquela comunhão com o homem. Essa foi, entre aspas, bem grandona, só para você não entender o que eu estou querendo te explicar. Essa foi a recompensa de Deus por ter criado as coisas, o universo. Viu, irmãos? Não estou falando heresia. Botei uma aspa bem grandona aqui para você entender, tá? Ou seja, Deus desfrutou daquela sua criação. E nós também devemos ansiar, irmãos, por desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Então lembra essa primeira lição: recompensa não é pecado. Tanto que Davi fala, escuta os caras conversando ali, não sei o quê, quem matar aquele gigante, o rei falou que vai dar a filha dele, vai isentar o... Ele falou: como é que é? Como é que é mesmo essa história? Vai ter o quê? Não, vai ter a filha dele, vai ter a casa isenta de imposto. E você vê que no versículo 27, aliás, no versículo 28, né, Eliabe vai lá, perturbar Davi, chamar ele de arrogante, né, e aí no versículo 30, ele pergunta de novo, ele fala assim: virando-se, olha o versículo 30, então se voltou para outro, quer dizer, outro quem? Outro soldado que estava ali, outra pessoa, outro homem que estava por ali, e perguntou, e repetiu suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira maneira. Ou seja, ele estava querendo ter certeza se realmente é uma recompensa mesmo. O versículo 30 diz claramente isso. Né? E aí ele pega e fala, né?
Fala, ó, então se tem, né, uma recompensa, quem é esse filisteu para afrontar, né, o exército do Deus vivo? Eu vou matar esse cara. Ele está achando que ele é muita coisa, né? Só porque é grande. Pois eu vou enfrentar esse caboclo. Então, meus irmãos, a primeira lição: recompensa não é pecado. Amém até aí? Ficou claro isso? Porque nós temos que entender, meus irmãos, que tudo que Deus tem para nós é bênção. Vários textos bíblicos repetem isso. Vós não sabeis quais são os meus pensamentos, assim como o céu é mais alto que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Os pensamentos que tenho para ti são paz e prosperidade. Está escrito lá, Isaías, se eu não me engano, né? Eu acho que sim, não lembro agora a referência. Tiago 1,17, até separei esse texto aqui, para a gente dar uma lidinha. Tiago 1,17. Veja bem o que fala aqui. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago fala que toda boa dádiva vem de Deus. Então, por que não aceitarmos as recompensas de Deus? Qual é o problema da recompensa, irmão? Vamos agora olhar pelo lado negativo. Nenhum. Não tem problema na recompensa. O problema está quando nós andamos somente atrás da recompensa. Gravou bem esse somente? Somente atrás de recompensa. Porque aí nós passamos a ser mercenários. O mercenário, para quem não sabe, antigamente tinha uns guerreiros, né, uns soldados, que eles lutavam em exército de qualquer país, bastava pagar eles. Eles eram contratados para guerrear, para lutar. Geralmente eram os melhores guerreiros que tinha, porque eles lutavam em vários exércitos, conheciam várias táticas de batalha e lutavam com gente de todo jeito. Mas esses era caro, tinha que pagar o cara. Isso é que é ser mercenário. Ou seja, mercenário é aquele que só faz uma coisa em troca da recompensa. Ele está somente atrás da recompensa. E aí, meus irmãos, é onde alguns de nós, cristãos, pecamos. Porque receber recompensa não é pecado. Mas não andar atrás do recompensador e andar somente atrás da recompensa é ter uma vida muito rasa. É ser um cristão muito raso. Senhor, eu posso até liderar uma célula, mas o Senhor tem que me abençoar e de eu comprar meu carro. Senhor, eu posso até entrar nessa campanha de jejum de 21 dias, mas lá no final eu quero tal coisa. Irmãos, presta atenção. Deus não faz negócio com o homem. Deus não faz negócio com o homem. Deus faz aliança. E aliança é diferente de negócio. A aliança é como eu tenho com a minha esposa. Tudo que é meu é dela, e tudo que é dela é meu. Foi o que Davi fez, foi o que Abraão fez com Deus. Quando eles andam, você lê lá em Gênesis, fala que tinha um ritual lá, que Abraão andava no meio dos animais mortos, pendurados. E aí quando foi a vez de Deus andar no meio, veio um fogo, consumiu aquilo tudo. E Abraão entendeu muito bem que ele fez uma aliança com Deus. Tanto que quando Deus pede a ele Isaque, Abraão negou, sim ou não? Não negou. E aí ele coloca Deus numa situação que agora, quando os filhos de Abraão precisassem do filho de Deus, Deus também não poderia negar. Porque tinha feito uma aliança com Abraão. Tanto que Deus não negou ao povo de Israel, em primeiro lugar, né, o próprio filho. O problema do povo de Israel foi que eles não aceitaram o filho. E aí, nós entramos na jogada. Glória a Deus. Amém? Amém. Né? Nós somos salvos hoje porque o povo de Israel negou Jesus. João, capítulo 1, versículo 10 a 12. Ele fala assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E depois ele fala, portanto, todos aqueles
que o receber, foi-lhes dado o poder, dínamos, poder. Sabe essa palavra em grego significa dínamos, que vem de diná. Já pensou a explosão do negócio? Olha a explosão. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Aleluia, irmãos. Irmãos, isso é motivo de nós nos alegrarmos. Porque nós não estávamos na aliança, mas fomos incluídos nela. Né? A Bíblia nos chama de oliveira brava. Né? Aliás, oliveira brava, que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. Amém? Segunda lição que nós podemos aprender com Davi. Não deixe os matadores de sonhos te influenciar. Não deixe os matadores de sonhos te influenciar. Irmãos, existem pessoas que são verdadeiros matadores de sonho, matadores de ânimo, matadores de tudo que é bom, tudo que tem vida que flui da gente. Veja aqui comigo, versículo 28. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o que o cara era de Davi? Irmão? Não era só irmão, ele era o irmão mais velho. Se você não sabe, eu vou te contar. Na cultura de Israel, quando o pai morria, o irmão mais velho assumia a função de chefe da família. Ou seja, quem estava matando o sonho de Davi aqui não era ninguém mais nem menos que iria tomar o lugar do pai dele, se o pai dele viesse a falecer. Eu falo para vocês, irmão, Bíblia é detalhe. Esse negócio que esse mais velho não está escrito aqui à toa. Amém? Então, cadê? Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi. E disse, por que vieste para cá e com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe estava preocupado com Davi? Sim ou não? Não, ele estava preocupado com as ovelhas que ficaram lá no deserto. Ele não estava nem aí por mão dele, ele estava preocupado com a herança dele que tinha ficado lá no deserto sozinho. E agora, quem está cuidando? Isso que é herança minha, cara. E aí, meu irmão, isso aí é bom para a gente notar uma característica dos matadores de sonhos. Os matadores de sonhos geralmente dão mais valor a coisas do que a pessoas. Eles não esquentam a cabeça com pessoas, eles se preocupam com coisas. Isso é uma característica dos matadores de sonho. Pode pegar por aí. E ele fala assim, eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Outra coisa, outra característica do matador de sonho, ele é cheio de, não vou dizer julgar, mas condenar as pessoas. Eu conheço sua maldade, eu conheço a sua arrogância, eu conheço teu orgulho. Você veio aqui foi para ver a batalha. Ou seja, você veio aqui para ver o povo filisteu nos matar e acabar conosco. Você veio aqui para ver minha derrota. Mais uma vez, Eliabe não estava preocupado com Davi, estava olhando para o seu próprio umbigo. Preocupado com a herança dele que ficou lá no deserto. E preocupado, né, e furioso, porque ele achou que Davi estava vindo lá para ver o quê? O gigante, o exército filisteu matá-los e Davi herdar a herança dele, por que não? Então, meus irmãos, tomemos cuidado com esses matadores de sonhos. O meu avô era um homem muito rude, não tinha estudo, mas também não era cristão, não era crente. Pelo contrário, detestava crente, detestava católico, detestava igreja. Mas no final da vida dele que ele passou a maneirar um pouco, mas ele era terrível. Mas meu avô tinha muita sabedoria, sabe, de vida. E ele falava assim, ele tinha uma mania de falar assim, quem te coloca a faca é quem está perto de você. E ele tinha razão nisso. Os matadores de sonhos, irmãos, geralmente não estão distantes da gente. Estão do nosso lado. São pessoas da nossa família, como aconteceu com Davi. São irmãos da nossa própria igreja, que senta do seu lado, e às vezes por um momento de descuido, um momento, uma falta de vigilância,
um momento, sei lá, às vezes de maldade no coração, mesmo que nós ainda somos maus, nós não fomos glorificados. Ele deixa Satanás usar a boca dele para matar o sonho de alguém. Então, irmãos, tomemos cuidado com os matadores de sonhos, mas em primeiro lugar, não sejamos nós os matadores de sonhos das pessoas. Vigia a sua vida. Vigiemos a nossa vida, para que nós não sejamos esses matadores de sonho. Amém? Terceira lição que nós podemos aprender com Davi. Terceira lição. Lembrem-se dos feitos de Deus na sua vida. Lembre-se dos feitos de Deus na sua vida. Essa canção que nós cantamos agora aqui, esse hino, né? Conta as bênçãos. Nós estávamos cantando eu aqui agora, eu lembrando exatamente dessa terceira lição. Lembre-se dos feitos que Deus fez na sua vida, irmãos. Deus já te abençoou em várias ocasiões. Deus já te guardou em várias ocasiões, já te livrou do mal em várias ocasiões. E nós, às vezes, nos esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso, forte, Rei dos reis, que está nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Leia comigo aqui, versículo 33 e 34. Saúl disse a Davi, né? Não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda é moço, e ele é guerreiro experiente desde a sua mocidade. Então Davi diz a Saúl, teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. E sempre que via um leão ou um urso, ou tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, arrancava da sua boca, segurava para a barba, feria até ele morrer. Olha o 36. O teu servo matava tanto o urso quanto o leão. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou o Deus dos exércitos. E olha a parte A do versículo 37. Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. O Deus que eu sirvo já me livrou das garras do urso e do leão. Ele também vai me livrar das garras desse filisteu. Quando você defronta com um problema, irmão, quando você encara esse problema, seja como Davi, aprenda essa lição. Deus já me livrou de outras coisas, talvez até piores do que essa. E hoje vai me livrar dessa também. Porque o Deus que eu sirvo está comigo. Ele é quem me guarda, Ele é quem me abençoa. Tanto que Davi não vai contra Golias confiando nas suas próprias forças. Ele faz o quê? Você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos que lembrar, Jeremias, né? Não sei se eu anotei isso aqui, anotei. Jeremias, não anotei, perdão. Jeremias, no livro de Lamentações, se eu não me engano, lá no capítulo 3 ou 4, ele dizia o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, como tem pessoas que só trazem à memória desgraça. O cara, tá certo, se você olhar bem, nossa vida é mais ou menos meio a meio, de coisas boas e coisas ruins. Só que tem gente que parece que dá ênfase só nas coisas ruins. As coisas ruins. Pessoas que vivem recordando aquele saudosismo do passado, que lá era bom, agora minha vida não presta. Não. Lembra que a sua vida era boa, mas lembra quem é o Deus que você serve. E traga à memória aquilo que te dá esperança, e não aquilo que te derruba. Amém, meus irmãos? Até aí? Então, terceira lição, lembre-se dos feitos de Deus na sua vida. Quarta lição, lute com suas próprias armas e não com as armas dos outros. Vou repetir. Lute com suas próprias armas e não com as armas dos outros. Leia comigo aqui o versículo 38 em diante aqui. Saúl colocou a sua própria armadura em Davi, pôs sobre a cabeça dele um capacete de bronze e vestiu com uma couraça.
E Davi pôs a espada sobre a armadura. Imagina, Davi era um menininho, 14 anos, meio franzino, né? Tanto que a hora que Golias olha ele, fala, rapaz, você está doido? Você está achando que eu sou um cachorro, rapaz, mandar um moleque desse com um pau na mão para me bater? Né? Você vê o tanto, por quê? Porque ele viu que ele era bonitinho, afeiçoado e muito novo. E aí você imagina, um menino de 14 anos com a armadura do homem adulto. Aquele troço pesado, uma couraça na frente, o capacete na cabeça, aquela espada que talvez quando Davi cingiu o cinto da espada, a ponta dela ficava arrastando no chão. E aí ele disse o que para Saul? Ele falou assim, ó, disse a Saul, não consigo andar com isso, eu não estou acostumado. Eu não consigo, Saul, lutar com suas armas. Eu prefiro lutar com as minhas. Porque com as minhas armas eu já estou acostumado. E fala que ele foi lá no rio, pegou 5 pedras lisas, pegou sua funda e pegou o cajado de pastor. Mas onde ele colocou as pedras? No alforje de? No alforje de? Pastor. Veja bem. Versículo 40. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e a colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava. Por que você acha que a Bíblia deu mais esse detalhe aí? Olha o detalhe, sempre é o detalhe. Podia muito bem ter falado assim, colocou as pedras na sua bolsa. Pronto, matava o assunto aí, né? Mas olha o que escreve. Colocou na sua bolsa, vírgula, no alforje de pastor que carregava. A Bíblia está frisando que ele andava tanto com um cajado de pastor na mão, quanto com um alforje, uma bolsa de pastor. Ou seja, Davi não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas. Então não adiantava ele usar as armas de Saul, ele tinha que usar aquilo que ele estava acostumado a usar. Amém, irmãos? Até aí? Então lembre-se sempre disso. Nós lutamos com as nossas armas, né? A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que estão no ar. Então, esse texto está lá em Efésios, capítulo 6, do verso 13 ao 18, por exemplo, ele vai citar as armas espirituais que nós temos. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o escudo da fé, é a espada da palavra, é as sandálias da preparação do evangelho. Essas são as armas que nós temos. Por que nós ainda insistimos em lutar com armas que não são nossas? Sabe por quê, meu irmão? Eu te falo. Porque nós não fizemos como Davi. Nós achamos que às vezes as armas que as pessoas lutaram, e foram talvez vitoriosas ou não, serão mais úteis na nossa mão do que as nossas próprias. Mas nós esquecemos que quem nos deu as armas que hoje nós podemos lutar, foi o próprio Deus. Esse armamento que está escrito lá em Efésios 6, do verso 13 ao 18, é o próprio Deus que nos oferece esse armamento. Aí eu te pergunto, alguém conhece você mais do que Deus? Sim ou não? Não. Ninguém te conhece mais do que Deus, nem você mesmo se conhece como Deus te conhece. Porque a Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos corações. Então, meu irmão, essa quarta lição que nós devemos aprender com Davi é que nós devemos lutar com as nossas armas e não ficar baseando nossa vida na vida dos outros. Eu quero ter vitória na minha vida financeira, o que eu vou fazer? Ah, não, peraí, deixa eu ver o que o Bill Gates fez, porque ele é o cara mais rico do mundo. Bill Gates é outra pessoa, a ocasião que ele construiu a empresa dele era outra, ele mora em outro país, ele tem outra cultura, é uma pessoa totalmente diferente de nós. Totalmente diferente. Você pode aprender alguma coisa com ele? Claro! Nós aprendemos com as pessoas. Nós não devemos ser orgulhosos, tá? Não leva para o outro extremo também o que eu estou falando, não. Nós aprendemos, mas o que o Bill Gates usou para ficar rico não pode ser a mesma coisa que você vai usar. Por causa de todas essas diferenças. Olha que eu estou dando um exemplo
totalmente natural. Não estou falando nada de espiritual nesse exemplo que eu citei de riqueza. Agora, vamos citar um exemplo espiritual? Você tem aquele vizinho, você tem aquela pessoa que te afronta porque você é crente, tá? Porque Pedro é muito claro lá nas cartas dele, que ele fala assim, que vantagem nós fazemos quando nós somos castigados pelo mal que nós fazemos. Isso não tem vantagem nenhuma, mas vantagem é quando nós sofremos por causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós sofremos por causa do nome de Jesus. Se alguém te persegue porque você professa, o nome de Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, que nós devemos nos exultar. Porque antes de nós também foram perseguidos os profetas que pregaram a palavra de Deus. Lembre-se sempre disso, meus irmãos. E as nossas armas são espirituais, para derrubar fortalezas, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. As nossas armas são espirituais, para que possamos derrubar fortaleza. Não é paredinha de barracão, não. Derruba fortaleza. Amém? Quinta lição que nós podemos aprender com Davi. Lute em nome do Senhor dos Exércitos. Lute em nome do Senhor dos Exércitos. O versículo 41 até o 51, são 10 versículos que nós já lemos, né? Mas no verso 51 ele diz, no verso 45 ele diz assim, ó, mas Davi lhe respondeu, tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, a nossa luta tem que ser em nome do Senhor dos Exércitos, porque nós não temos força suficiente para lidar com todas as situações. Nós não sabemos tudo, nós não somos super-humanos, nós não somos anjos, nós ainda vivemos num corpo carnal que nos limita. E como nos limita, irmãos? Esse corpo carnal, que nós somos presos nele, como diz o apóstolo Paulo, né? Que tinha ânsia de se libertar desse corpo carnal, é um corpo limitante. Nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos ir ao banheiro, nós precisamos descansar, nós precisamos fazer um monte de coisa, que se nós não fizermos, o nosso corpo não resiste. Como nós vamos conseguir lutar contra seres espirituais que não dormem, não comem, não se cansam? Seres que podem desenvolver velocidades, né? Está aqui e desenvolver uma velocidade tão grande que ele pode mudar até de outro estado em poucos momentos, poucos minutos, não sei lá que velocidade que Satanás corre, mas não deve ser coisa pouca não, porque ele é um ser espiritual. Então, meus irmãos, nós não podemos ir contra eles no nosso próprio nome, na nossa própria força. Nós só podemos lutar essas lutas espirituais nossas, em nome do Senhor dos Exércitos. E até suas lutas físicas mesmo. Nós nos encontramos, irmãos, às vezes cansados, estafados, fadigados. Mas quantas vezes você ora e Deus restabelece a sua força? Isso comigo acontece com certa frequência. Às vezes eu estou cansado, estou estafado, não quero fazer certas coisas, mas eu tenho que fazer. E eu falo, Senhor, me dá forças para eu levantar dessa cama. Senhor, me sustente aqui agora, porque eu preciso cumprir uma obrigação que eu tenho, mas minha força acabou. Na mesma hora vem aquele revigor, você levanta, toma um banho, lava a cabeça, toma um café e está pronto para outra. É assim, irmãos, que Deus faz conosco, quando lutamos em nome dEle, e não no nosso próprio nome. Amém, meus irmãos? Para concluir, quantas lições nós íamos aprender com Davi hoje? Quantas eu falei? Então falta só uma, para concluir. Obedeça a sua autoridade que está sobre você. Obedeça, ou então ande de acordo
com a autoridade que está sobre você. Olha o verso 37. Eu deixei essa por último. Eu podia ter colocado na sequência, mas eu deixei essa por último. Porque eu entendo que isso é de suma importância para nós, que nos declaramos cristãos, que temos um Senhor. Se você tem um Senhor, sua vida não é sua mais. Ele te comanda, Ele manda em você. Você entregou a vida a Ele. E esse Senhor coloca autoridades na nossa vida. Começa com os nossos pais dentro da nossa casa, quando nós nascemos. Depois vem nossos chefes ou patrões. Na igreja, tem os pastores e líderes. O que mais? Né? E assim sucessivamente. São autoridades que Deus, presta atenção, quem coloca pessoas na nossa vida, irmão, não é Satanás, não, é Deus. Geralmente é assim. Poucas vezes você vê Satanás colocando uma pessoa na sua vida. A não ser um assaltante para te matar. Alguém que está a serviço dele aí para te prejudicar, quando você está professando a sua fé. Mas a autoridade da nossa vida, irmão, sabe aquele chefe chato? Sabe o Saddam Hussein? Sabe o Adolf Hitler? Quem colocou eles naquela posição de autoridade foi Deus. Não, irmão, agora você falou bobagem. Hitler, não. Mussolini? Não. Quem mais? Pol Pot? Não, não é possível. Não, Deus não põe esse povo, não. Põe não? Romanos capítulo 13. Vamos ler um textozinho rápido aqui para a gente entender isso aqui. Romanos capítulo 13. Nós já discutimos, né, já compartilhamos muitas vezes essa palavra aqui. Mas é sempre bom a gente estar lembrando, meus irmãos. Essa versão Almeida século 21, ela fala de autoridades do governo. Mas isso aqui você pode estender para qualquer autoridade na sua vida. Romanos capítulo 13, verso 1 diz assim: todos, olha a palavra que começa aí, fala alguns? Sim ou não? Todos. No original grego, o que todos significa? Todos. Significa todo mundo. Todos devem, ou devem, a palavra. Ele não perguntou aqui se nós queríamos. Ele não nos deu opções. Se você quiser, se você sentir, se você amar. Não. Todos devem sujeitar-se às autoridades de governo. Pois não há, presta atenção nisso aqui, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Então esquece essa história que uma autoridade não foi ordenada por Deus, irmão. Irmão, então para que Deus põe Stalin para governar a Rússia durante aquele tanto tempo, matou 100 milhões? Não sei, não sei. Deus sabe por quê. Deus quis tratar o povo, Deus quis fazer alguma coisa ali. Não me pergunte, eu não sei, mas Deus sabe. Agora vamos voltar aqui para o nosso texto. Obrigado, irmão. Versículo 37. 1 Reis, capítulo 17, versículo 37. 1 Samuel, obrigado, meu bem. Já estou misturando caçar rolinha com caçarolinha, né? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Só o finalzinho, a parte B. Lembra que a parte A nós já lemos? Na lição lá que fala, lute com as suas próprias armas. Nessa lição 6 agora, veja bem, parte B. Então, Saul disse a Davi. Quem que falou? Saul era o quê? Rei de Israel. Era gente boa para danar? Gente fina para danar? Não. Saul estava com medo do gigante? O que você acha? Eu acho que ele era o que estava com mais medo.
Porque ele era o cara que tinha mais a perder com aquela derrota do que qualquer soldado que estava lá na frente de batalha. Porque Saul, além de perder a vida, ele também perderia a sua dinastia, o seu reino. Lembra que nesse momento aqui, Deus ainda não tinha rejeitado Saul. Porque você pode pensar, mas depois ele perdeu a dinastia dele. Perdeu depois. Mas antes aqui ele não sabia ainda. Então, meu irmão, eu creio que quem estava com mais medo aqui era Saul. Porque ele podia muito bem, como rei, como chefe, arrancar da espada dele, botar o capacete na cabeça dele, que a arma era dele, não era? Ele podia ir lá e falar assim, não, então, peraí, eu vou lutar com esse gigante, então. E outra coisa, irmãos, eu não me recordo aqui a referência para passar para os irmãos. Depois a gente pode até ver isso. Mas você sabia que a família de Saul era a turma que mais sabia lutar com fundas? Sabia disso? A família de Saul, tem aqui, agora eu não me recordo a passagem, diz que eles eram os mestres em lutar com fundas. Funda, irmão, para quem não sabe, é um estilingue sem a forquilha, tá? Era só as duas fitas com um pedaço de couro, o cara colocava uma pedra aqui, rodava e soltava um dos lados, né, uma das fitas, e a pedra era lançada. A família de Saul era mestre nessa luta com funda. E aí eu te pergunto, com qual arma que Davi usou para derrubar o gigante? Uma funda. Por que Saul não pegou essa funda, chamou a turma dele e falou, vem cá, vamos ali meter pedra naquele caboclo ali. Eu te falo por que ele não fez isso. O medo. O medo travou ele. Então, meu irmão, Saul não era um rei corajoso. Saul não era um cara, justo. Não era aquele líder inspirador, não. Ele estava ali escondido. Inclusive, ele estava tão escondido e com tanto medo, que quando Davi falou para ele que ia lá matar o gigante, ele falou, rapaz, mexe com isso não, moço. Você ainda é menino. O cara lá já é guerreiro antigo, já é guerreiro velho, treinado. Ele luta desde quando ele era moço. Você veja bem a qualidade de um líder desse, que você chega falando que vai fazer um negócio legal e fala assim, não, moço, você não dá conta não, para com isso. Você ainda é novo, você não sabe de nada não. Então, meu irmão, Saul não era o melhor líder a ser seguido. Mas o finalzinho do versículo 37 diz o quê? Então Saul disse a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. Você reparou aqui que antes de Saul falar para Davi assim, vai, ele não foi? Ele podia muito bem ter saído lá do papo dele com os soldados, lá, a hora que ele descobriu o que era recompensa, porque ele já cria que Deus ia entregar o filisteu na mão dele, assim como entregou o urso e o leão. Ele podia muito bem sair do papo ali, já catar as pedrinhas dele e falar, não, peraí que eu vou lá moer esse cara no pau agora, né? Mas não, ele foi lá falar com quem? Com o líder frouxo dele. Então, meus irmãos, a sexta lição, que eu considero uma das mais sérias dessas 6 aqui. Todas são muito importantes. Mas essa sexta lição, ela tem desdobramentos não momentâneos, somente momentâneos na nossa vida. Ela tem desdobramentos talvez muito longos. Aquele que não honra a liderança, que não obedece o seu líder, ele ensina para os seus filhos que não é necessário obedecer nenhum tipo de autoridade. Aquele que não obedece às autoridades, ele está ensinando para o seu filho, presta atenção, porque criança, irmão, ele não aprende o que você ensina para ele, ele aprende o que vê você fazendo. Guarde isso no seu coração. Eu escutei essa palavra uma vez num curso de criação de filhos, no ano de 2005. 2005. Eu nunca esqueci dessa palavra. O pastor falou, meu filho, meus filhos, nós estávamos muita gente na sala, ele falou assim, não se esqueça, criança não aprende o que você ensina, ele aprende o que vê você fazendo. Porque a criança, ela se inspira na gente. Então, se você é uma pessoa rebelde, que não obedece à autoridade, não se assuste o dia que seu filho rebelar contra você. Não se assuste o dia que o seu funcionário, o seu empregado se rebelar contra você. Ah, mas meu empregado,
Ele nem viu eu rebelar contra, sei lá, meu pai lá em casa. Ele não viu. Mas tem um demônio que viu. E vai lá e instiga ele a rebelar contra você. Irmãos, o livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, é muito chocante e muito claro para nós cristãos. Lá diz assim, que o homem não se engane, pois de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Certamente colherá. Não tem jeito, meu irmão, de você enterrar um grão de milho e colher arroz. Não tem jeito, meu irmão, de você plantar um pé de goiaba e esperar colher manga. Tudo que o homem planta, certamente colherá. E rebeldia, meus irmãos, é uma coisa que plantada, ela é uma árvore que dá fruto por muitos anos, por gerações, gerações. Filhos, netos, bisnetos, sei lá, e vai até enquanto a maldição não é quebrada. Eu deixei essa lição por último, justamente para chamar mais a sua atenção. Porque se você esquecer das outras 5, você vai passar certa dificuldade. Mas se você esquecer da 6ª, você, seus filhos, talvez seus netos e bisnetos vão passar muita dificuldade. Lembre-se disso. Lá no quartel a gente aprende que se você quiser ser um bom comandante, seja um bom soldado. Seja obediente, seja diligente naquelas tarefas, naquelas missões que são pagas a você. Assim você vai se tornar um bom comandante. Lembre-se disso. Aquele que honra, obedece à autoridade, ele se torna, quando é levantado a autoridade, ele se torna uma boa autoridade. Ah, mas a minha autoridade não presta. Não interessa. Saul também não prestava. Mas Davi não foi para a luta sem ouvir o vai de Saul. Amém, meus irmãos? Quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Peça ao Senhor, nesse momento, que Ele te inspire nessa história de Davi. Que isso te sirva, meu irmão, de inspiração, de doutrina, sei lá se eu posso usar essa palavra, mas assim, de aprendizado para a sua vida. Que essas 6 lições, se você ler esse texto, você vai achar mais umas 20 lições ali. Mas que pelo menos essas 6, nós passemos a praticá-las. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e as pratica, é semelhante ao homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Sejamos esse homem prudente. Ó Deus, nosso Pai, de graça e misericórdia. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Deus santo e maravilhoso, que nos olhou na nossa insignificância e nos amou a ponto de entregar seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Ó Deus, nós colocamos na Tua presença agora a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, nos inspire, ó Senhor, a sermos praticantes dessas lições, para que nós possamos, ó Deus, ter uma vida boa, uma vida plena, aquela vida que o Senhor sonhou para nós, como o Senhor disse. Que o Senhor disse, ó Deus, que tinha pensamentos a nosso respeito de paz e prosperidade. É isso que nós queremos, ó Deus, na nossa vida, paz e prosperidade. Não negamos, ó Senhor, se for necessário lutarmos uma guerra para que obtenhamos essa paz. Mas que o Senhor sempre esteja conosco. Porque lutemos as nossas lutas, ó Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Em Teu nome, ó Pai. Em Teu nome nós vamos. Em Teu nome, ó Pai, nós lutaremos e seremos vitoriosos com as armas que o Senhor nos dá. Que nós, Pai, saibamos, ó Deus, obedecer às nossas autoridades, às nossas lideranças, ó Pai, aqui na terra. Porque hoje, Deus, nós
sabemos claramente que todas elas foram colocadas no lugar que estão pelo Senhor, Pai. Assim diz a sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos guarde e nos proteja e nos dê coragem, ó Deus, para lutarmos as nossas batalhas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmão. Agora vamos passar para a Santa Ceia. Quero convidar 4 irmãos, quem sentir no coração aí,